o amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia. Bendito seja o Senhor pela sua bondade para conosco. Louvado seja o seu santo nome. Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor. Vamos meditar no Salmo 85. O Salmo 85 tem uma mensagem maravilhosa para nós. Aqui nos versículos 7 a 13, vamos buscar a nossa alimentação e crescimento. É maravilhoso. Salmo 85, versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Louvado seja o nosso Senhor. É possível, meus amados irmãos, a gente ler a palavra, guardar, meditar, ficar lembrando no dia a dia. Você, quando entesoura a palavra no seu ser, no seu coração, você fica associando determinada situação, determinada condição da vida, determinada coisa que você presencia, escuta, toma conhecimento, e você vai situando estas atualidades naquela mensagem tão extraordinária, tão especial, às vezes milenar. Algumas promessas foram feitas pelo Senhor no princípio da história humana. E essas histórias, essas promessas foram se cruzando. A promessa de Deus foi se encontrando com a história dos homens, com o testemunho dos homens, com a existência humana. E neste encontro da promessa de Deus com a atividade humana, foram acontecendo coisas extraordinárias. Eu tenho princípios básicos, nunca serei grande, nunca fui. E jamais seria um sujeito grande, um grande estudioso, um grande teólogo. Até porque esses grandes, eles precisam se aventurar num solo, às vezes muito frágil. E eu prefiro a rocha da palavra, a solidez da palavra, muito embora eu não, em terrenos rochosos, não se alcança profundidade com facilidade, não. Então, as doutrinas hoje, absolutamente clara e fundamental na fé cristã, foram apenas alguns princípios no passado. O salmista aqui diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação.
salvação no conceito escriturístico mosaico, no conceito da lei de Moisés e todas as coisas ali fundamentadas, salvação eram situações. O sujeito teria como um prêmio da bem-aventurança nascer, crescer, prosperar e morrer sem um escândalo, sem uma coisa que chocasse a sua sociedade, o seu grupo familiar e tal. Então, quando isto acontecia e acontecia com os milhões, o sujeito repousava em paz, era recolhido aos seus. A expressão da Bíblia é um eufemismo para se referir à morte. Alguém foi recolhido, fulano foi recolhido aos seus antepassados. Era uma espécie de prenúncio da salvação eterna, mas aquilo ali demonstrava que a pessoa viveu uma vida próspera, uma vida digna, uma vida com prudência ao ponto de ser associado com uma inclusão naquele grupo que na teologia da atualidade os teólogos falam da igreja triunfante e a igreja militante. A igreja militante. Estamos aqui, como igreja militante, estamos aqui lidando com o vexame, com a aflição, com as dificuldades. Isso, igreja militante. E como igreja triunfante, existem os milhões de santos que o Senhor recolheu, estão no seio do Senhor, estão na presença do Senhor. E olha que Deus tem espaço suficiente para botar toda a humanidade num lugarzinho só para Ele. Dá uma olhada assim e vê todos ao mesmo tempo. A criação de Deus é profunda e o tratar de Deus com o ser humano é absoluto. Então o salmista fala da salvação como um meio de livramento. Concede-nos a tua salvação. E estas pessoas que estão incluídas no ciclo da misericórdia, que receberam a concessão da salvação ou dos livramentos, neste conceito ainda mosaico, estas pessoas elas ficariam propensas a escutar a voz de Deus. É o segundo versículo: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque certamente é esperado, Ele é o Senhor da paz, Ele vai falar de paz ao seu povo. Aqueles que estão identificados com Ele aqui, chamados de santos, santo não tem nada a ver com imagem, com ídolo. Santos são aqueles que se separam com determinação, como um ato de vontade para servir a Deus. E aos santos, para que não voltem à loucura. Desde os primeiros dias, criou-se um termo para se referir a atitudes insensatas, atitudes insanas. E este termo e fez loucura em Israel. Por que fulano foi apedrejado? Porque fez loucura em Israel. Por que alguém foi enforcado? Tinha várias formas de pena capital. Por que alguém foi enforcado? Porque fez loucura em Israel. Então, fazer loucura era desobedecer, era desagradar a Deus, principalmente a infidelidade espiritual. Na verdade, as precipitações humanas atentar contra a honra de uma mulher, forçar uma relação,
o que é hoje chamado de estupro, e naquele tempo não tinha o termo, mas era terrível o indivíduo que forçava uma mulher a ter relações com ele. E nestes casos ele era penalizado, pena capital, por ter feito loucura em Israel. Aqui o salmista diz, para que o seu povo, para que não voltem à loucura. Certamente a salvação está perto daqueles que temem o Senhor, para que a glória habite em nossa terra. A glória aqui também é um eufemismo. Essa palavra glória aqui é um eufemismo para não falar o nome de Yahvé, o Javé, o Yahvé. Então, eles criaram muitos eufemismos. Adonai, Elohim, referia-se a Deus diretamente, mas tinha estes eufemismos para evitar tomar o santo nome em vão e mesmo inconsciente, eles evitavam isto. Certamente a salvação está perto dos que temem o Senhor. Aí tem o encontro formidável da misericórdia com a verdade e a paz. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se acariciaram, se beijaram. Nosso Deus continua propondo vida e paz para toda família humana. E isto é uma experiência vivenciada por quem tem comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Hoje a nossa oração é pelo irmão Luciano e a irmã Vanderleia, a família, inclusive Luciano, que continua conosco, estudando conosco, juntamente com a nossa classe. Ele também propôs a sua casa, ele se prontificou a nos receber para estudar a palavra na sua casa. Mas ficamos na casa do Wilton, o irmão Wilton, e vamos continuar até o meio do ano, no nome de Jesus Cristo. Se tudo correr como nós esperamos, no meio do ano a gente conclui com este grupo que está estudando. Alguns ficaram desanimados e não foram. Espero que alguém volte, porque é muito importante para nós o estudo da palavra de Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Pedimos, Pai, pela tua igreja, guarda a tua igreja em todo lugar. Toma, Senhor, o primeiro lugar no nosso coração, na vida dos obreiros, os teus servos, ministros do Evangelho, Pai, e todos os que estão envolvidos, Pai, no crescimento e no bem-estar da tua igreja. Guarda, dá vitória, dá, meu Senhor, aos meus irmãos a graça para viver, a graça para vencer. Agora, Senhor, te apresentamos o irmão Luciano. Abençoa o teu servo, toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, sua família. Guarda a irmã Vanderleia, os filhos, os netos. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos. Dá graça, meu Senhor, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar, meu Senhor, lendo a tua palavra, esperando na tua misericórdia. No santo nome do Senhor Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.